Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. A bondade do Senhor tem nos alcançado a cada dia e tem preservado as nossas vidas e tem nos mantido em pé e temos tido vitórias em Cristo, porque a graça de Cristo nos alcançou. E estamos mais uma vez na casa de Deus, com o firme propósito de adorarmos ao Senhor, porque só Ele é Deus. E amados de Jesus Cristo, de eternidade em eternidade, Deus é fiel, é imutável, é santo, é poderoso, é tremendo, é majestoso, é cheio de graça, de bondade, de misericórdia e é de amor. Deus não muda. E a sua palavra também não muda. As pessoas, as gerações são outras. De tempo em tempo, sempre uma nova geração. Mas é sempre o mesmo Deus. Sempre age da mesma forma. Não tem nada que muda Deus. Ninguém pode. Ele é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita ali. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita ali. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração,
Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração, pois é só dele, somente dele o teu coração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Alguém sabendo que experimentando isso, está declarando que ficou o corpo para fora, daí assim, na rádio, de fato Deus é certo. Você pode constatar em sua própria, em sua existência. Você já foi infiel muitas vezes, já pecou muitas vezes, outra vez, mas ele não mudou. Tem todo tempo. Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Jesus é o meu descanso, nele encontro paz, ele me faz repousar em seu abraço, ele me faz descansar em verdes pastos, ele é e para sempre será minha âncora no mar. És fiel, Senhor, és fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Jesus é o meu Senhor, tudo em suas mãos está. Jesus é o meu abrigo, nele eu tenho lá, ele me faz repousar em seu abraço, ele me faz descansar em verdes pastos, ele é e para sempre será minha âncora no mar. És fiel, Senhor, és fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel.
Todo joelho se dobrará, toda língua. Esse canto convida o crente a prostrar-se diante do Calvário, diante da cruz, na qual Jesus Cristo foi crucificado, não para adorar, mas para ver os meus pecados purificados, lavados, o sangue precioso. Então, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, Senhor, eu nem sei como te agradecer, porque mais uma vez eu estou diante do Senhor para agradecer pela minha vida, pelo cuidado que o Senhor Deus tem dispensado na minha vida. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez falar contigo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelos meus irmãos em Cristo que estão aqui nesta noite. Nós estamos aqui juntos, reunidos como igreja, para prestar um culto ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo nosso louvor, honra e glória. Obrigado, Senhor Deus, porque os meus pecados são limpos e purificados através aqui do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Pai. E eu não merecia isso, Senhor Deus, mas o Senhor Deus com imenso amor e continua tendo amor pelas pessoas, Pai. O Senhor Deus está de braços abertos a receber qualquer pessoa em qualquer situação, para que as suas vidas sejam transformadas, Pai, através de Jesus, o seu único Filho, que veio, se fez carne, habitou entre nós e sofreu morte de cruz, mas ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, Pai, por amor a mim, por amor a nós. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia nós iremos viver com Ele no céu, Pai, eternamente. Obrigado já pela mensagem do pastor que vai estar trazendo a nós. Obrigado por tudo, essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Som. Amados de Jesus Cristo, nós estamos na 17ª mensagem, que tem como tema fonte de iluminação. E nós estamos estudando o livro de Amós, que foi chamado por Deus para ser profeta no Reino do Sul e no Reino do Norte, sem ser da escola de profetas. Deus estava silenciando a sua voz, porque já havia enviado à nação vários outros profetas, inclusive homens de Deus que tinham voto com Deus temporário ou perpétuo, porque julgava, assim fazendo, estar mais próximo de Deus em santidade e abstendo-se destes alimentos, quando mandado por Deus para advertir a nação de Israel
eram tentados com astúcias cruéis que os envolviam com as suas falas e que, mesmo sem perceber, aqueles homens rompiam o seu voto e eram envergonhados, porque um nazireu, ele não podia cortar o seu cabelo. Um nazireu, ele não podia comer nada que fosse da videira, nem chupar uvas, nem uvas passas, e nem tomar vinho ou suco de uva. E eram homens que estavam dirigindo a religião que era para ser monoteísta, e agora a nação está no politeísmo, adorando vários deuses e querendo mascarar que estavam fazendo para Deus. E é onde Deus levanta Amós, o profeta, para falar tanto no reino do norte quanto no reino do sul. E ele o faz sem temor algum e orienta e chama a atenção da nação que vive distante de Deus em um tempo de progresso, em um tempo de abastança para alguns e de miséria para muitos. Então, quem via os palacianos e os cortesãos viam prosperidade neles. Então a nação prosperava, não havia guerra lá naquele tempo. Mas o Senhor chama por diversas vezes a atenção desse povo que tirou com mão forte no Egito e o introduziu na terra prometida. Eu quero chamá-lo para estar lendo comigo em Amós capítulo 4, de 1 a 3. E depois nós estaremos lendo Amós 4, de 4 a 13. Está escrito aqui, Amós, boca de Deus, chamando a atenção de uma nação que se apostatou da sua fé e que abandonou o culto ao Deus verdadeiro. Está escrito assim: ouve, pois, essa advertência, ó Pará. Aí, na versão da NVI, é novilhas de Baçã. Na minha versão é vacas de Baçã. Prolífico que estais no monte de Samaria, que continuas a oprimir os pobres, esmagais os necessitados e ordenais aos senhores deles: trazei bebidas e alegremo-nos. O meu Senhor jurou pela sua santidade: eis que virão dias em que vos levarão cativos com ganchos, e os últimos de vós por meio de anzóis, como se pescam peixes. Cada um de vós sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, ó montanha de opressão, garante Deus. Oremos. Santo, eterno e glorioso Deus, que permaneces santo, reto,
justo, amoroso, bondoso, misericordioso, justo juiz, que ama a sua criação, que ama as suas criaturas, que ama os seus filhos e não tem prazer na morte daqueles que se desviam da sua presença e que procuram outros deuses para adorar. Eu te suplico, iluminação do teu Santo Espírito para mim, para todos os que estão aqui na igreja e para todos os que estão agora ao vivo e estarão nas mídias e na nossa rádio web. Então eu te suplico a tua misericórdia para todos quantos irão ter acesso a esta tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Oh, amados de Jesus Cristo, ouvi vós esta palavra, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, que oprimi os pobres e que esmagais os necessitados. Oh, amados de Jesus Cristo, quando nós colocamos aqui idolatria e justiça social, é impossível, 100% impossível, onde há idolatria, culto a deuses feitos por mãos de homens, haver justiça social. A idolatria, ela maqueia. A idolatria faz com que as pessoas creiam que estão servindo a Deus, mas que na realidade estão aborrecendo a Deus. Estão menosprezando aquele que, com o poder da sua palavra, criou os mundos, os luminares, o dia, a noite, a vida, as vegetações, as águas, as separações das águas em doce e salgada, as que estão debaixo da terra e as que estão em cima no céu. Ele criou todas essas coisas. Se você for estar vendo na palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, de 3 em diante, ele está dizendo pública e notoriamente: não há outro Deus além de mim. Só o Senhor é Deus. Mas as pessoas insistem em panteizar e dizer: tudo é Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só o Senhor é Deus. E é impressionante, amados de Jesus Cristo, que esta palavra no livro de Amós, quando está falando destas vacas de Baçã, está falando que lá nos termos de Samaria, ao oriente do Rio Jordão, um gado que se alimentava naquelas paragens, naquelas pastagens, eram robustos e fortes e vigorosos. E que era só naquela região que havia, por causa da vegetação com ricos nutrientes, uma qualidade diferenciada na robustez, na precocidade, na força e na beleza. Amados de Jesus Cristo, quando Deus está falando destes
Está falando daqueles que se banqueteiam nos palácios com Jeroboão II, com o dinheiro dos pobres, tirado dos pobres. A maioria deles escravos, sem salários, sem direitos alguns, mas viviam nababescamente, dentro dos termos, uma vida alheia ao sofrimento e à desgraça dos demais. E ainda eram aqueles que incentivavam as pessoas a cultuarem deuses estranhos. E as pessoas seguiam estes ensinos e se distanciavam. E tinham uma classe sacerdotal da época que oprimiam aqueles que viviam na dependência de Deus, querendo acabar com a adoração a Yahvé. Então, com narrativas, iam contrário àqueles que serviam e viviam, e ia se alastrando cada vez mais o culto a Baal, com prerrogativas como: vocês estão vendo como que nós estamos prósperos, como nós temos tudo, como nós não temos mais guerras, como nós vivemos uma vida boa. E aí, quando servimos a Deus, as coisas não eram assim. Mas esse Deus a quem servimos é que fez com que a nação prosperasse. Então se levantaram contra Deus porque abandonaram, porque saíram do caminho de Deus. Amados de Jesus Cristo, não sei se vocês já perceberam que em algumas igrejas ditas evangélicas, onde se fala da prosperidade, do determinismo, há um grande número de pessoas que os seguem. E pessoas que determinam a não ser mais pobres e a ficarem ricas e a prosperarem. Jesus disse de que vale a homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amados de Jesus Cristo, não havia preocupação em adorar a Deus. Aí, amados de Jesus Cristo, no versículo 2, o profeta Amós está dizendo a essa classe palaciana nababesca o seguinte: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias hão de vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e aos vossos descendentes com anzóis de pesca. Não sei se vocês já ouviram as pessoas que vivem nas festas, nas baladas e nas orgias dizerem: cabanão mundão. E como dizem, e como bebem, e como enfiam o pé na jaqueira, não é na jaca não, na jaqueira toda. E se você vai falar de Deus para eles, se você vai chamar a atenção deles, eles vêm com paus e pedras na mão, porque não aceitam correção, porque têm consciência de que estão certos. Amados de Jesus Cristo, na quarta-feira falávamos aqui que quem nunca viu pessoas e corrigidas foram e não atentaram para a correção, o que aconteceu com elas. E aí eu estreitei para o singular, trazendo para o eu da seguinte forma: das vezes que nos advertiram e nos corrigiram
e não demos atenção o que é que aconteceu conosco. O que Deus está falando aqui é que Deus, ele está dizendo que vai acontecer. Por quê? Porque Deus odeia a nação? Muito pelo contrário. Quem ama, quem deixa fazer o que quer, é porque não tem amor. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, o que é que Deus faz? Antes de corrigir, envia profetas. Antes de corrigir, Deus avisa o que vai acontecer com antecedência. E as pessoas não ouvem. São tão soberbas e senhoras e senhores de si, e diz que nada vai acontecer. Caem até na miséria de dizerem que não há Deus. E que Deus ama todos, e que Deus não corrige ninguém. A palavra de Deus diz o contrário. Então, amados de Jesus Cristo, em 705 a 681, vai ter alguém que vai estar fazendo isso. O nome dele é Senaqueribe. No tempo do profeta Jonas. Isaías, do capítulo 36 ao capítulo 41, ele está falando dos fatos, dos acontecimentos. Então, o que Deus está dizendo, o que Deus diz, acontece. Não porque tem ordem, porque ama. E porque não tem prazer na morte de ninguém. E nem prazer no sofrimento de ninguém. Você já imaginou, você viu na leitura aqui falada que eles seriam arrancados com ganchos pelas brechas dos muros? Imagine eu passar em uma brecha. Passaria. Nem que fosse aos pedaços. Duro sofrimento. A palavra de Deus diz, muitos teólogos dizem que não está no Aleph, dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. E é terrível cair nas mãos do Deus. Amados de Jesus Cristo, sairei pelas vossas brechas, uma após a outra, uma pessoa após a outra pessoa. Por quê? Porque abandonaram a Deus. Por quê? Porque serviram a deuses estranhos. Por quê? Porque ainda forçavam as pessoas a adorarem. Estava conversando com alguém no sábado pela manhã, em um lugar da cidade de Barueri. E um homem me disse que ele começou a fazer uma romaria particular. E ele me deu um adesivo que está lá na minha Toyota, e eu não colei, que está assim. Isso começou a ser divulgado na década de 80, quando a Renascer colocou lá nos vidros traseiros dos carros: Deus é fiel. E eu disse a ele: e o senhor é fiel? Eu sou tão fiel, pastor, que hoje a nossa romaria tem mais de 500 pessoas que vão a pé até a padroeira. Ô, amados de Jesus Cristo, se Deus odeia a idolatria, Ele é fiel lá na sua palavra, que Ele vai corrigir, porque senão a palavra tem que ser rasgada, porque Deus jurou pela sua santidade que em consequência do pecado, da idolatria e da
injustiça social que a nação vivia. As pessoas do nosso país se contentam com a renda mínima de R$600 e deixam até de trabalhar. O pai ganha 600, a mãe ganha 600, cada filho que vai lá na escola ganha 600. Quem agora está fazendo o colegial ganha 200. Mas como é que vivem lá no palácio? Como vive o pobre? Ah, ninguém nunca fez isso. Estão fazendo mais para eles do que fazendo para o pobre. Entra na fila do SUS. Entra aqui na nossa cidade, que é uma cidade bilionária. Uma renda bilionária. Procure uma especialidade. Alguma coisa que precisa de um especialista. Quantas pessoas morrem sem nunca serem assistidas na nossa cidade? Mas eles vivem muito bem, obrigado. Tem doentes em seus leitos, nas suas casas, atendidos por vários médicos especialistas e com medicamentos vindos do mundo inteiro para tentar salvar a vida de um ente querido. Mas não vai salvar. Tem muita gente que já pereceu porque há uma manipulação, principalmente na época eleitoral. Passando pessoas à frente de outras pessoas. É quase igual o que Deus está falando aqui no tempo do profeta Amós. É uma cidade próspera, mas não buscam a Deus. É uma cidade rica, mas as pessoas banqueteiam-se. São como vacas de Baçã, robustas, fortes, lisas, bonitas, moram nos seus condomínios, têm casas em diversos países, e não são casebres, são mansões. Vivem vidas nababescas, mas distantes de Deus. E esses aqui em pior monta, por quê? Eram gente que servia a Deus e que abandonaram a Deus para servir deuses estranhos. Amós capítulo 4, de 4 a 13. E eu vou falando de versículo a versículo, Alex. Você segura nesse versículo aí. Vinde a Betel e entregai-vos ao pecado. Ide a julgai e multiplicai as vossas transgressões. Apresentai os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Coloca o 5 que ele é correlato a esse. Queima pão fermentado como oferta de gratidão e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias. Anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas, denuncia o Senhor. Ó amados de Jesus Cristo, isso não tem nada a ver com fidelidade a Deus, isso não tem nada a ver com o culto a Deus, porque não se tinha Deus lá. Isso é ironia, isso é transgressão contra Deus. Adoravam sobre a semelhança do bezerro de ouro. Assim como Arão fez, quando lá no capítulo 32 de Êxodo, versículo 4 a 8, Êxodo, versículo 32, de 4 a 8. Este, recebendo-os das suas mãos, o fez fundir
em um molde e fabricou com este ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: essa é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. Mas esse Senhor é Yahvé, esse Senhor é Deus, esse é o Senhor bezerro de ouro, que intentavam ele ser Deus. Não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas esse era Arão, sacerdote, irmão de Moisés, enquanto a lei estava sendo escrita por Deus, lá no monte, em 2 tábuas de pedra, e o próprio Deus escrevendo com o seu dedo. No dia seguinte, o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos a Deus, não, ao bezerro, e trouxeram sacrifícios de comunhão. E todas as pessoas se sentaram para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir. É que nem acontece aí lá nas igrejas aí, né? Primeiro vai lá na Santa Missa, depois vai no Santo Golo lá na Santa Quermesse, né? Então Yahvé avisou a Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo que ajudastes a subir da terra do Egito perverteu-se, desencaminhou-se. Com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Quem pode, manda, e quem tem juízo, obedece. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, e estão adorando, e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamaram em alta voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Mentira. É mentira. João capítulo 4, versículo 24, Alex. Deus é Espírito. Importa que todos os que o adorem em Espírito e verdade. Esse é o teu Deus. Essa é a mãe de Deus. Roga por nós, mãe de Deus. Amados de Jesus Cristo, para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, já é muito trágico. Mas para aqueles que conhecem o Evangelho, que viveram do Evangelho e voltam, eu já vi muitos. Nos 26 anos que estamos chegando aqui em Parque dos 2 Camargos, no dia 13, se graças a Deus der, eu já vi gente que foi membro aqui voltar. Eu já vi gente que agora é pastor, puxando procissão para a Aparecida do Norte no carro, na frente do Andor. Eu já vi. Com esses olhos aqui eu já vi. Eu já vi irmã da igreja dizendo que a mulher do irmão, essa sim, era uma serva de Deus, que batia o joelho no chão, ficava 2 horas de joelho no chão. E aí, rezando o terço. Amados de Jesus Cristo, o pecado da idolatria é um pecado horrível. E as pessoas querem ver alguma coisa para apalpar. Você vê aqui a representação de uma floresta. Mas nós não adoramos a Santa Árvore, a Santa Caixa, a Santa Ceia, a Santa Cesta,
o santo piano, a santa mesa, o santo microfone, o santo púlpito. Aqui nós adoramos a Deus. E Ele está aqui. E você não vê. Mas as pessoas, para adorarem a Deus, elas fazem deuses. Elas cortam a madeira. Com parte da madeira faz o santo. Com parte da madeira acendem o fogo e faz a comida. E as pessoas adoram. E as pessoas carregam. E as pessoas são pobres. E as pessoas são miseráveis. E a santa visita os lares. Não por vontade e iniciativa da santa, porque tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não cheiram. Mas são levadas para os lares. Para ficar um dia na sua casa com uma gavetinha para você colocar a santa oferta. A oferta para pagar a passagem para ir para o inferno. E aí esse homem que disse para mim que Deus é fiel, que começou a ir a pé para a terra lá da padroeira, tem mais de 500 indo a pé junto com ele, disse para mim: pastor, eu estraguei a minha vida em mesa de jogo. Fiz muita coisa errada. Fiz muita falcatrua. Só não perdi a família. Mas o resto eu perdi tudo. Deus é fiel. Os amados de Jesus Cristo adoram sobre a semelhança do bezerro de ouro. Romanos 1, de 23 a 32. Romanos 1, de 23 a 32. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens conformadas conforme semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos, entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por esta razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas e os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram cheios de toda a espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente as continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem
aqueles que também assim procedem. Assim são os de esquerda evangélicos, que são a favor do lesbianismo, do homossexualismo e do aborto. Defendem a bandeira socialista. Tem o último, Alex, é 32 mesmo. Amados de Jesus Cristo, no versículo 6, na minha versão, começa a dizer de dentes limpos. Não é gente que fazia clareamento. Amós 4, 6. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos. Isto é, sem alimentos nas vossas cidades. E total falta de pão em toda parte. Contudo, vós, ainda assim, não vos convertestes a mim, condena Yahvé. Dentes limpos por quê? Porque os campos já não produzem. Porque já é escassez de alimento. É muito chato você acordar, escovar os dentes e tomar o seu cafezinho e comer seu pãozinho com presunto e queijo, com manteiga, o seu cuscuz, os seus ovos mexidos. Aí você tem que escovar o dente outra vez, porque você suja os dentes. Mas quando a idolatria há fome, você vê os lugares mais idólatras, você vê mais miséria, você vê mais fome. É Deus que faz isso. Como que Deus vai abençoar quem não o adora? Como Deus vai abençoar quando alguém coloca um outro Deus e se curva diante dele e faz promessas e carrega? Você tem época aí de 8 de dezembro, você vê nas estradas aí, e no dia da criança que converteram no dia da padroeira, multidões na Via Dutra e em todas as vias, carregando cruz, carregando santãos, pagando promessa. Para quem? Para ninguém! Atrás de cada ídolo se esconde um demônio. Ah, mas ela é mãe de Deus. Mentira! Quem fotografou? Por que uma é branca e a outra é preta? Ela não é preta, pastor. É o lodim. As pessoas acreditam, mas não acreditam em Deus. Não se voltam para Deus. E permanecem. Amados de Jesus Cristo, Deus mandou o profeta. Deus falou. Eles se voltaram para Deus. Vai colocando lá na sua mão aí. Dentes limpos. 1. Versículo 7, Alex. Também foi eu que retive. É Deus falando. Vai lá brigar com ele. Foi eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, a outra não teve e secou. Contudo, não voltaram para mim. Ponha 2 aí. Deus está exercendo o juízo. Deus está corrigindo. Por quê? Porque odeia o povo, que está se vingando porque o povo está adorando outro Deus? Não. Para eles enxergarem que aquele Deus não faz chover. Pode fazer o que você quiser. Pode até nas aldeias indígenas americanas e sentar lá em volta lá deles lá, e eles baterem o bumbo lá e dançarem a noite inteira para o Deus da chuva. Não vem chuva! É Deus que tem poder de fazer chover. É Deus que tem poder de guardar uma semente muito tempo e ela germinar. Quem que já criou uma semente?
e ela germinou. Só Deus. Amados de Jesus Cristo, igual a fome, eles não voltaram para Deus. Chuvas retidas, eles não voltaram para Deus. Agora começa a faltar água nos rios e nos açudes. Versículo 8. O povo de 2 ou 3 cidades vagava, andando de uma cidade a outra, em busca de um pouco de água para beber, mas não conseguiu matar a sede. E ainda assim, vós não refletistes, nem voltastes para mim. Aí está, reclama Deus. Deus não é reclamão, diz o Senhor. Ó amados de Jesus Cristo, eles não voltaram. Já por 3 vezes, por 3 eventos destruidores. Então, quando você fala de Jesus para alguém, ou fala a alguém que apostatou-se da fé, ou fala para alguém que vive no rol de membro da igreja, como membro da igreja, que está errado, fala 1, fala 2, fala 3, fala 4, fala 5, aí ele muda de igreja, mas não muda de atitude, mas não muda de direção, mas não muda de vida. A nossa obrigação é anunciar. Deus chamou um boiadeiro, um colhedor de sicômoro, para falar aos reis, para falar aos nobres. Eles estavam errados. E eles se alimentavam com o dinheiro dos pobres. E nem esse governo que muitos lá daqui ajudaram a eleger. E mais ainda o Supremo que colocou. Ele não venceu. Assim como lá na Venezuela não venceu Maduro. E que agora o Itamaraty mandou um avião cheio de soldado com o pretexto de defender o consulado brasileiro, mas com ordem de... Quando que eu imaginava que o exército brasileiro se submetesse a isso? Amados de Jesus Cristo, viajavam atrás de água, mas não encontravam. E eles não voltaram para Deus. Amados de Jesus Cristo, não voltava, o juízo continuava. Versículo 9. Versículo 9. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a locusta devorou as vossas muitas hortas, e as vossas vinhas, e as vossas figueiras, e os vossos olivares, mas nunca vos voltastes para mim, diz o Senhor. Duro de coração. Deus quer preservar a alma destas pessoas. Deus quer mandar chuvas no seu tempo. Amados de Jesus Cristo, agora começa a se enferrujar a vegetação. Agora começa o sol a queimar as folhagens. Dias escaldantes e noites frias, geadas. Locusta, vocês sabem o que é locusta? Vocês têm noção do que é locusta? Sabe? A locusta é a lagarta dos gafanhotos, que é pior do que os gafanhotos. As lagartas que comem, até se você pintar uma folha de verde, ela vai lá para comer. Então, o sol queimava, aquilo que não queimava a lagarta, ela comia, então tinha sede, então tinha fome, então tinha pestes, então já é
e o povo se voltou para Deus, o povo se arrependeu. Tem crente que vai falar para crente afastado e diz: eu não falo mais para aquele sujeito, ele não tem jeito. Fale e não te cales. Para a gente viver bem lá dentro da nossa casa, a gente não pode ficar falando certas coisas. Senão ele vai embora lá da nossa casa. Vai com Deus. Fala. É a tua obrigação falar. Se você ama alguém que está afastado do Evangelho, fala para ele: você está errado. O caminho que você está indo é caminho de morte, você vai para o inferno. Quem é você para falar? Não, não é eu não, é Deus que está falando. Você é um comedor de feijão que nem eu. Continua. Você vai ver que o que é pregado é verdade. Então, amados de Jesus Cristo, ferrugem, queimadura, locusta, mas não voltaram para Deus. O cerco começa a apertar mais, versículo 10, Alex. Mandei praga contra vós. Agora, as pragas são no indivíduo. Mas que Deus é esse? É o Deus que corrige e castiga aquele que ele criou. Aquele que ele tirou com mão forte do Egito. Como fiz no Egito. Matei vossos jovens ao fio da espada e permiti que os vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas de vossos acampamentos. E mesmo assim, não refletistes, nem voltastes para mim, aponta o Senhor. 5 vezes. O juízo vai aumentando. Quem tem juízo tem percepção. Nós erramos e nós pecamos. Que Deus nos corrige. Que Deus nos ama. Não deixamos a coisa chegar a níveis de morte. Não se conseguir amontoar cadáveres para enterrar ou amontoar cadáveres para se queimar, imagine o transtorno que virou isso. Mas eles pararam de adorar deuses estranhos? Não. Eles se voltaram para Deus? Eles deixaram de viver na sua impiedade? Não. Mas Deus é fiel. Deus continua chamando a atenção desse povo. Não voltaram para Deus. Aí lá no versículo 11, Alex. Agora, transtornos. Devastei algumas de suas cidades, como arrasei Sodoma e Gomorra. Como que Sodoma e Gomorra foi destruída? Como foi? Com fogo, com enxofre. Então, eis que tais cidades destruídas foram como um tição retirado da fornalha. E ainda assim, não vos convertestes a mim, acusa Yahvé. 6 vezes. Então você que diz que não pode ser repetitivo, que é tadinho seu filho, que tadinha lá da irmã, que tadinha da... Você ama a pessoa, fala de Jesus para ela. Fala que Deus é Espírito, que se adora a Deus, e é Espírito e em verdade. E não pode se transgredir contra Deus. Fogo e saraiva dos céus. As cidades devastadas. Esse povo, ele não lembra Faraó? Quantas pestes aconteceu para que Faraó libertasse o povo de Deus, para que fosse a terra prometida.
e estão lá, na terra que mana leite e mel, não agradecem a Deus. Sempre diz, eu sou capaz, eu sou bom, mas se não fosse eu, não for Deus. Tudo graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor, a Ele prestar culto, a Ele louvar, a Ele bendizer. E vamos endireitar o nosso caminho. Não vamos deixar que essas coisas aconteçam. Vamos testemunhar de que Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade. E é Jesus que salva, que não é a sua mãe que salva. É só Jesus que salva, que não é São José que manda chuva para que se tenha colheita. O morto não pode mandar ninguém fazer nada. Mas ele é pai de Jesus, nunca foi. É pai adotivo. Que Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus é Espírito. Você viu? Deus se fez carne. Existiu. O amados de Jesus Cristo. E aí no versículo 12, depois de vários alertas, está escrito, prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ora, por esse motivo, ainda seguirei te castigando. Sexto, e não foi suficiente. O que é que Deus está falando? Você não atendeu, o castigo acabou, tá? Não. Vou continuar te castigando até você voltar para mim e me honrar e me glorificar e reconhecer que eu sou o Deus que te criou, que eu sou o Deus que te formou. Porque eu farei isto contigo. Prepara-te para te encontrares com o teu Elohim, com o teu Deus. Ó Israel, eu sempre falo isso aqui na igreja. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Não basta ter o nome escrito no rol de membros da igreja. Tem que ter o nome escrito no livro da vida. Entrega a sua vida a Jesus ainda hoje. Endireita o seu caminho. Deixa de ironizar. Deixa de fantasiar. Você não é crente porque veio à igreja. Você não é crente porque está na igreja há 20 e poucos anos. Você é crente porque você crê em Cristo. Porque você foi salvo por Cristo. Porque os seus pecados foram lavados no sangue de Jesus Cristo. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque você foi salvo nos méritos de Jesus Cristo. Por graça e misericórdia de Deus. Então valorize o feito de Jesus Cristo na sua vida e não se afaste de Cristo. O crente pode tomar uma cervejinha? Pode. O crente pode beber um vinhozinho? Pode. O crente pode fumar? Pode. O crente pode pular cerca? Pode. O crente pode passar por debaixo da cerca? Pode. O crente pode ir para o inferno? Também pode. Endireite o seu caminho. Endireite a sua vida. No céu, lá não tem vinho. No inferno também não. Ah, só um vinhozinho. E assim, só uma cervejinha. Nunca é litrão, né? O cara toma um litrão, o que é que você está tomando? Uma cervejinha. Nunca é uma pinga, é uma pinguinha. Nunca é um conhaque, é um conhaquinho. Nunca é um cigarro, é um cigarrinho. Nunca é um charuto, é um charutinho. Nunca é um paieiro, é um paieirinho. Nunca é um cigarro de maconha, é um pacauzinho. Nunca é uma carreira de cocaína, é uma carreirinha. É carinhoso, né? O meu vício é só um cigarrinho que está me matandinho. É só uma cachaçinha que está me dando uma cirrosinha. Não é? É uns absurdos.
carinho com aquilo que te mata, aquilo que te distancia e vai te levar você para o inferno. Ai, que santinha abençoada, olha só o rostinho dela, a carinha dela, olha só o zoinho. Vocês já prestaram atenção nisso? É tudo no diminutivo. Cachorrão, safadão, incredulão, endireite o seu caminho, senão você vai para o inferno. O castigo de Deus vem. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O amados de Jesus Cristo, eles continuavam os costumes, eles continuavam oprimindo o pobre e a viúva, e eles continuavam suas transgressões como se nada estivesse acontecendo. Por que a Bíblia está escrita para nós hoje? Para nos avisar que não se afaste de Deus e se dá bem. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus do livro. Tem um elemento que eu conheci há poucos dias atrás, que já esteve no Vale da Sombra da Morte muitas vezes, e que depois de muito tempo se converteu, depois de muito tempo se batizou, e depois que se batizou disse para um amigo: eu me batizei com as mãos fora da água, minhas mãos não se batizaram. Ele era crente até o punho. Do punho para frente ele continuava matando como matava antes. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Avisados vocês estão. Há 26 anos eu vos aviso. Você vê que a igreja fica sempre quase que faltando gente, né? Eu vou lá outra vez, o senhor vai falar a mesma coisa. É só paulada, os dois pés no peito. Endireita o caminho que a gente fala sobre o céu. Só que adianta botar água lá na sua boca sobre o céu se você vai para o inferno, que você não obedece a Deus? Eu já vou começar a fazer o inferno na sua vida a partir de agora. Endireita o caminho. Muda de vida. Agora a gente vai estar cantando, prostra-me diante da cruz. E o prostrar-se é uma entrega. O prostrar-se é estar dizendo: eu sou sujeito ao Senhor. Eu sou sujeito à sua palavra. Alex, aquele quarto hino. Fique em pé. E você que está não muito bem com Deus, endireite seu caminho. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Oh, glória a Deus. Senhor bendito, nós preferimos ser castigados pelo Senhor, reconhecermos o teu amor para valorizarmos o caminho da salvação e sermos gratos ao Senhor. Ainda que tenhamos que perder tudo, nós não podemos perder o alvo, nós não podemos perder o objetivo, nós não podemos partilhar a nossa salvação por um bocado de alimento ou por uma quantidade de dinheiro. Vale mais servir, obedecer e honrar o Senhor e andar nos seus santos preceptos. Tenha misericórdia de nós, a minha oração.